Olá, boa noite. Que prazer ter você com a gente aqui em nossa live de segunda-feira. Hoje estamos entrando um pouquinho depois de 18 horas, porque a nossa convidada, super ocupada, estava em cirurgia até agora há pouco. Então nós agendamos 18h30 para que ela saísse das cirurgias com calma e pudesse estar conosco. Ela é uma fera da oftalmologia e eu posso falar com muita tranquilidade porque eu acompanho essa mulher maravilhosa há anos, muitos anos de amizade, quase 30. E a doutora Cristiana Ramalho, não é porque é minha amiga não, mas é uma referência na oftalmologia da nossa cidade e região. Uma formação ampla, ela é doutora em oftalmologia, ela tomou um pouquinho do seu tempo, separou uns minutos para estar conosco e nos falar sobre saúde ocular na maturidade, o que é muito importante, porque, não sei você, mas o meu braço já tá comprido há um tempão, né? A gente pega um negócio para ler, se tiver sem óculos, a gente fica fazendo assim, não é? Então é para isso que existe essa maravilha chamada óculos. Nós temos as lentes de contato e nós vamos conversar com ela sobre todos esses assuntos. Então já vai mandando aviãozinho aí para sua família, para a mãe, para a tia, para a irmã. Todo mundo que é 45 mais e as que não são tem que vir também para poder saber o que fazer na prevenção. Então, eu tenho muita alegria de trazer para cá a minha querida amiga Cristiana Ramalho. Ela já está aqui na live. Essa live faz parte de todo o projeto Sempre Jovem. Esse projeto nasceu do meu próprio processo de envelhecimento, menopausa, refletindo sobre todas as mudanças que acometem a nossa vida com a maturidade. Cris, você pode me pedir para te adicionar? Eu vou... Deixa eu ver, apareceu uma mensagem aqui. Não sei, Cristiana, se você já pediu para entrar comigo. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Você pode pedir para entrar e eu também posso te convidar. Só que na hora que eu tô clicando em cima de você, adicionar. Vou adicionar como moderador, ver o que vai dar. Então, contando para vocês que no Projeto Sempre Jovem nós temos várias ações e algumas já estão em andamento, que são as lives de segunda-feira ou comigo sozinha, ensinando você cuidados com a pele, que é o meu expertise, ou trazendo especialistas, como é o caso da nossa convidada de hoje. Tem o podcast Sempre Jovem, onde nós estamos no canal do YouTube, já te convidar para ir lá e se inscrever, porque toda segunda-feira tem um podcast novo com convidados mais que especiais que vão trazer informação útil para o nosso processo de envelhecimento. Tem o lançamento da linha Pele Linda, um protocolo que eu desenvolvi especialmente para mulher madura, e ainda algumas coisas novas que são surpresas. Ó, eu adicionei a Kitty como moderadora e eu não tô vendo ela aparecer aqui, mas daqui a pouquinho ela aparece. Kitty, você pode pedir do lado de uma caixinha aqui embaixo. Ah, eu acho que ela já pediu, peraí. Isso é um pouco internetica, tá? Que ela não é igual a mim, não. Ela fala assim, você não tem tempo. Então, apesar de não ser muito internetica, olha ela! Ai, que maravilha! Estou solicitando, não entra, então agora entrou. Ah, que delícia, que saudade maravilhosa! Oi, Que honra te ter aqui conosco, sabendo a mulher ocupada que você é. Muito bom, tá? Tá E ótimo. claro que qualquer projeto meu tem que ter as sumidades da nossa cidade. E, graças a Deus, tenho várias amigas entre elas. Uma delas é você. Tá tudo bem? Como é que a gente fala não para você? Nunca, né? Ai, que delícia! Obrigada. Obrigada em nome também da minha audiência, doutora Cristiana, que com certeza tem muitas clientes suas aqui. Escuta uma coisa, foram boas as cirurgias do dia? Eu sei que hoje você opera o dia inteiro, né? Hoje começou às 7 até às 5h30, 6 horas.
Por isso que eu... Graças a Deus, que bom, você é maravilhosa. Bom, eu te trouxe aqui hoje para falar para mim e para as minhas amigas sobre saúde ocular, Certo, porque à medida que envelhecemos, tudo no corpo vai apresentando algum pequeno déficit e não é diferente com os olhos. de jeito. Então, você que é a guardiã dos nossos olhos, né, não podia ficar fora dessas conversas tão salutares, tão importantes, porque quando a gente conhece, a gente não padece, não é assim? Sim, certíssimo. Então, eu queria começar falando quais cuidados são importantíssimos nessa fase da vida. Quando a gente já está no amadurecimento, passou ali dos 50, já começa a sentir, né, que vai ficando com mais dificuldade de enxergar de pertinho. Como é que é isso? Algumas doenças aumentam a prevalência depois dos 40, não precisa ser nem só depois dos 50. E a primeira delas é a presbiopia, que é essa visão cansada para perto que você estava falando, que a gente precisa afastar o braço para conseguir ler melhor. E isso é comum e todo mundo vai ter a presbiopia com a idade, ela tende a iniciar em torno de 40 anos e vai progredindo lentamente. E aí, a cada vez mais, você vai percebendo que já não consegue ter a mesma visão de antes. Às vezes, algumas pessoas, a visão de longe continua boa, mas a visão de perto já não tem todo aquele alcance que você tinha antes. Então, a presbiopia, que as pessoas chamam de visão cansada, é muito comum e normalmente ela se inicia após 40 anos, algumas pessoas um pouco mais cedo, outras um pouco mais tarde. E depende também o míope, que a pessoa que tem dificuldade para longe, às vezes a presbiopia ela fica um pouco mais retardada, porque ele já tem uma visão pior para longe, mas enxerga bem de perto. Então, essa é o que tem maior prevalência após 40 anos, é a presbiopia, que todo mundo que viver terá. Que Não tem. loucura isso. Você sabe que no meu caso, eu sinto que para longe tá bom, assim, não tenho tanta perda, Isso. mas para perto sinto mais, perdendo mais rápido. Isso pode acontecer? Não, é porque a sua visão de longe, você deve ter pouco grau para longe, pouca dioptria, que a gente chama, o grau é o nome mais genérico, mais coloquial, mas a visão de perto é o que a gente vai perdendo. Por que isso? O que faz o nosso foco longe e perto é o cristalino, é uma lente transparente que a gente tem atrás da pupila dentro do olho. E na criança ela é extremamente maleável e ela faz o foco longe e perto. Com os anos, essa lente vai perdendo a maleabilidade, ela vai enrijecendo, e aí é por isso que a visão de perto, naturalmente, a gente faz o maior esforço para perto. Só que como o cristalino da criança é macio, ele consegue se deformar e compensar essa diferença. Com a idade, o cristalino vai enrijecendo e a gente vai perdendo a capacidade de deformar. E aí a gente vai perdendo o foco de perto. E tem Então, alguma maneira de prevenir ou de melhorar isso com algum tipo de terapia, medicação, alguma coisa assim, Kit? não, algumas pessoas falam até dos exercícios, mas isso não ficou comprovado cientificamente que realmente é efetivo mesmo. Agora, aí a gente vai ter os auxílios ópticos para ajudar, que seria o óculos multifocal. Mesmo você não tendo grau para longe, a vantagem é não ter que ficar tira e põe o óculos toda hora, vai ver de perto, põe o óculos, vai ver de longe, tira o óculos. Então, o óculos multifocal foi um ganho imenso no dia a dia das pessoas para não ter que ficar tira e põe igual você, que tem pouco grau para longe, está aí com Kit, o óculos tira e também, põe. para não ficar nesse. Você que está com a gente aqui na live ou que está assistindo depois, nós estamos conversando com a doutora Cristiana Ramalho, que é oftalmologista super especialista, doutora nessa área, e ela está nos contando o que nós precisamos prestar atenção para a saúde dos olhos nessa faixa etária 40 mais, 45, 60, 70, porque a prevenção e o conhecimento das coisas fazem com que a gente tenha muito mais qualidade de vida. Então, manda aí o aviãozinho para as amigas, convida todo mundo para assistir a gente aqui, porque o conteúdo é valiosíssimo. Kit, a gente tem algumas doenças que são muito características desse momento. Eu queria que você falasse delas. Olha, Catarata e a afins. catarata também é uma doença do envelhecimento, porque à medida que o cristalino vai envelhecendo, além de ele enrijecer e perder a visão de perto, ele vai opacificando o que é a catarata.
Então, a catarata também é um presente da vida. Eu prefiro falar assim com o paciente, porque só tem catarata as pessoas que tendem a viver mais tempo. Normalmente, ela inicia os primeiros sinais em torno de 50 a 60 anos. Algumas pessoas ela evolui mais rápido, mas a maioria das pessoas a catarata senil é uma evolução progressiva e a maioria das pessoas hoje em dia opera em torno de 60 anos. Antigamente, há uns anos atrás, a gente falava tem que esperar a catarata envelhecer, amadurecer para operar. Isso hoje em dia já não cabe muito, porque antigamente a cirurgia tinha um risco muito alto, então a gente esperava a pessoa praticamente perder a visão para entrar numa cirurgia, numa tentativa de restabelecer. Agora, hoje a cirurgia se tornou muito mais segura, não existe cirurgia sem risco, não é uma cirurgia simples. Muitas vezes banalizam a cirurgia da catarata porque ela é muito rápida, mas é uma cirurgia de alta complexidade e é visão. Então, apesar de ser rápida, você entra andando no centro cirúrgico, você vai para casa no mesmo dia, você não vê olho vermelho, não é uma cirurgia dolorida, mas é uma cirurgia de alta complexidade. Então, é muito importante não banalizar, porque existe cuidado que precisa ser feito antes e após a cirurgia para ter um bom resultado. Então, a cirurgia da catarata hoje, a gente não espera a catarata perder, limitar tanto a vida das pessoas, porque hoje as pessoas são muito mais ativas com a idade do que na época das nossas avós e bisavós, que eu falo, quando eu nasci, minha avó tinha 60 anos e para mim, ela já era aposentada, ficava mais em casa, já era uma limitação. Minha avó fazia muito bordado, muita coisa de perto, mas já não é uma vida igual hoje. Você vê as pessoas com os anos cada vez mais ativas e trabalhando, e online e tudo. Então, a visão hoje é uma parte que faz muito fundamento envelhecer bem com uma visão boa. Porque faz parte do processo de nós termos independência. Exato. Quanto mais debilidade nesses estímulos, nesse sensorial importante e essencial, né? Mais a gente fica com autonomia, apesar da idade. Exatamente. Então, hoje, nas cirurgias de catarata, Alcione, a gente tem até os tipos de cristalino mudaram tanto, que hoje a gente já tem cristalinos multifocais, que diminuem a dependência do óculos após a cirurgia longe e perto. Então, às vezes, a gente tem pacientes que vivem de óculos e aí opera a catarata e passa a enxergar longe e perto. Aí vai sair com as amigas para tomar um café e fala, mas como que você está enxergando sem óculos? Eu também quero. Então, as lentes multifocais diminuem a dependência de óculos, às vezes em 80%, 90% do dia a dia, longe e perto. A gente tem cristalinos monofocais, que vão melhorar a visão para longe, e o paciente ainda usa o óculos de perto. A gente tem cristalinos tóricos, que ajudam na correção do astigmatismo. Então, hoje, a cirurgia da catarata não é só restabelecer a visão. Existe uma possibilidade de restabelecer a visão com melhor qualidade, e às vezes até sem óculos, dependendo da escolha do paciente pelaquela lente, junto com o médico, que vai conduzir o caso, personalizar a cirurgia para que ele tenha menor dependência do óculos ou os desejos dele. A gente tente conseguir resolver o máximo possível daquilo que ele deseja. Maravilha. Com a tecnologia que a gente tem. Olha, cirurgia de catarata com laser também, que aumenta a segurança. Você já faz com laser? Faço. A gente já tem equipamento de laser em Juiz de Fora. O equipamento de laser de Juiz de Fora foi, eu acho que o primeiro ou segundo de Minas Gerais. Então, é um grupo de médicos da Associação de Laser em Oftalmologia e a gente adquiriu o equipamento, que hoje ele fica lá no Hospital Monte Sinai. E fez uma diferença muito grande na cirurgia de catarata. A tendência é que as cirurgias avancem em ser menos lesivas, com recuperação rápida, né? A tecnologia vai agregar a medicina para melhorar resultado. Isso é indiscutível, como nas lentes, como no laser. Existe o laser da cirurgia refrativa, que é outro laser diferente da cirurgia de catarata. E a oftalmologia foi uma especialidade que teve um avanço muito grande de tecnologia associada. Vou fazer 31 anos de formado, em 31 anos foram muitas mudanças nesse sentido. Que maravilha.
Nós temos pessoas ilustres aqui com a gente na live. Nossa querida amiga Cláudia Dutra, que é sua prima. Nós Ah, fomos adolescentes juntas. A Cláudia hoje é da área de estética também. Ô, Cláudia, beijo. E ela fez uma pergunta super interessante. Ela falou assim, Cris, eu e a Alcione, a gente trabalha com muito foco, né? muita lupa. Tendo que ver aquela sintonia fina. É, e com lentes de aumento. A gente até conversou sobre isso, porque eu sou paciente da Cristiane, a gente sempre está pensando em soluções, né? E ela falou assim: esse uso dessas lentes para aumento por horas seguidas pode trazer uma piora mais rápida da visão de perto? Obrigada, Cláudia. Se você que está aqui com a gente tem perguntas, vai mandando aí. Sim, o que que acontece? Quando você aumenta muito o foco, você faz um relaxamento do músculo ciliar, que é o músculo que faz esse foco do cristalino natural. Então, quando você aumenta muito a lente, você tende a diminuir a força e, com isso, diminuir o estímulo daquele músculo. Então, o uso do não que a lupa vai piorar, mas você forçando na lupa muito tempo, quando você tira, você tem uma dificuldade de restabelecer o foco. Por isso que a impressão, quando você acaba o seu trabalho, que a sua visão está pior. Às vezes de manhã você que está com o músculo relaxado ainda, sem fadiga, e aí você às vezes até consegue ler alguma coisa. Chega o final do dia, depois de ficar o tempo todo na lupa, você fez um foco de perto muito intenso. E aí, na hora que você vai olhar para longe, às vezes até o de longe fica um pouco embaçado. Mas isso tende Não, a vai se ajustar ao longo do dia piorar o depois que seu você tira o olho, não foco. vai piorar o seu olho, mas você vai diminuindo essa capacidade de foco. E às vezes as pessoas até falam, eu vou evitar o óculos de perto, o máximo que eu puder afastar, porque depois que coloca a gente fica dependente. É verdade. Existe uma Ó, tem certa gente importante aqui com a gente. Theo Ramalho. Ô, Theo, só. beijo da Chelsea. A Nina tá falando que você é maravilhosa. Eu também acho, Nina. Ah, Que bom que é ter essa mulher na nossa vida, né? Olha, a Cláudia tá falando que tá com a auriculoterapia. E precisa dessa vista maravilhosa, né, Cláudia? Muito bom. A Clarinha também tá aqui. Ei, Clarinha! O que você está achando da Chelsea de entrevistadora? Aqui, eu quero falar sobre glaucoma. certo. Glaucoma é o aumento da pressão intraocular, da pressão de dentro do olho, não é igual à pressão arterial. E o glaucoma é o aumento da pressão quando esse aumento da pressão vai lesando o nervo óptico. Então, para se ter o glaucoma, que é a doença, você precisa ter lesão de fibra do nervo óptico. Então, correlacionando como uma coisa prática, o nervo seria um cabo de fios. Tem que passar ali dentro 1 milhão de fios. Só que se o aumento da pressão ocular for pressionando o nervo, nenhum nervo suporta pressão muito tempo. E aí ele vai tendo perda das células nervosas. E com Ó, isso vai reduzindo a visão. O problema do glaucoma, que a maioria das vezes é uma doença silenciosa, o glaucoma crônico simples, ele vai fechando a visão de fora para dentro. E às vezes a pessoa não percebe, porque é uma perda de visão gradativa e você vai se adaptando com essa perda. E às vezes, quando a pessoa percebe, ela já está com um campo tubular, como se ela estivesse olhando através de um canudo só. que E aí, o que coisa. perdeu, não recupera. Então, o mais importante do glaucoma é a prevenção. E como faz prevenção? Somente no exame oftalmológico. E ela tem uma maior prevalência, pacientes acima de 40 anos, raça negra maior que raça branca, história familiar positiva é importantíssima no glaucoma e o aumento da pressão ocular. Então, não é só quem tem aumento de pressão que tem glaucoma. Então, como funciona? Imagina o olho como se fosse uma bola uma bola de soprar ou uma bola de líquido. Tem um lugar que o líquido entra no olho e um lugar que o líquido sai. Isso é feito na parte mais anterior, na frente do cristalino. E esse líquido é renovado toda hora para manter a córnea todos os tecidos internos anteriores Engraçado. nutridos, que vai trocando. Só que quando que aumenta a pressão? O líquido continua entrando no olho e tem algum problema no escoamento. Então ele entra e não sai, isso vai aumentando a pressão que empurra, entre aspas, essa pressão para trás, aumenta a pressão interna e aí pressiona o nervo óptico.
E aí nenhum nervo aguenta pressão muito tempo que ele começa a ter lesão. É igual quando você dorme em cima do braço, que o braço amanhece formigando, ali é uma pressão, só que você sente o desconforto, mexe. Mas se você ficar ali muito tempo, vai haver uma lesão definitiva no nervo. Então, por isso o glaucoma é tão importante. E o diagnóstico? Só na consulta oftalmológica. Essa Existe, consulta deve ser qual periodicidade? olha, acima de 40 anos anualmente é o ideal. Agora, deixar só para 40, isso no Brasil é muito comum, que a pessoa às vezes só vai ao oftalmologista quando ele já está perdendo a visão de perto. Então, a principal causa de levar uma pessoa ao oftalmologista é o grau do óculos, entre as, a dioptria, a dificuldade de visão, e nem sempre uma prevenção. Isso é muito importante, Alcione, até falar como essa parte de prevenção é que na Europa e tudo, quem faz o exame do grau não é médico, é um técnico. E por que no Brasil, oftalmologia, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia pesa tanto para não haver esse exame por técnico? Porque a maioria da população vai ao oftalmologista pela dificuldade visual. E às vezes ele está achando que é o óculos. E ele faz do óculos, às vezes melhora a visão e deixa de fazer um diagnóstico de glaucoma, de catarata, de degeneração macular, de neurite, que são doenças que alguma delas evitáveis. Então, o exame do grau muitas vezes traz ao paciente o diagnóstico de uma doença que é muito mais grave. Então, eu opero muita pálpebra, faço muita blefaroplastia, porque eu tenho a especialização em plástico ocular, e o paciente vem ao meu consultório para operar pálpebra. E eu falo, comigo, tem que fazer o exame oftalmológico completo. Não, e às vezes eles lá na recepção falam, não quero fazer, eu só quero a pálpebra. Eu falei, comigo tem que fazer tudo. Porque antes de ser oculoplástica, que a gente chama, eu sou oftalmologista. E a visão é o nosso olhar para o mundo, é a nossa janela do mundo. E aí a gente vai cuidar às vezes da estética e deixar passar o que é mais importante, que é um diagnóstico e que pode evitar uma cegueira. O glaucoma leva a cegueira se não está tratado. A catarata, graças a Deus, é uma cegueira reversível. Degeneração macular é outra doença que vem com a idade. E tem a senilidade palpebral, que hoje é o que traz muito para o meu consultório, não só a blefaroplastia, que seria a cirurgia estética de retirada de pele e bolsa, mas o ectrópio, a parte do idoso, que a pálpebra vira para fora, isso é muito desconfortável. Os tumores perioculares, porque a pele da pálpebra também é uma pele. E essa pele também tem Muito tumor. delicada, né, Kit? Ela tem muito tumor e o nosso rosto é o que está mais exposição solar. Então, isso já está sabido em todo mundo, que o sol é o que mais causa o envelhecimento, né? E a fotoenvelhecimento, e aí vem as lesões de pele. E a pálpebra também tem muito tumor ocular. Então, essa área da oculoplástica faz tanto a parte estética quanto reparadora. Saúde. E a senilidade está vindo junto, porque com a idade a gente perde o trofismo, perde a pele, perde a força muscular, então a bochecha tende a baixar. Eu falo que a gente vai derretendo, né? A bochecha baixa. E aí a gente fica com sulco palpebral mais profundo, porque a criança que tem a bochecha alta, ela estrutura o rosto. Eu que tenho rosto fino, acaba que a bochecha vai abaixando, a gente perde a parte óssea do rebordo orbitário. O que é o rebordo orbitário? O olho, ele está dentro... Lindo isso, estou aprendendo tanta palavra linda. Rebordo. O olho está dentro da órbita. A órbita é esse fundo do osso onde o olho está encaixado. E a gente vai perdendo a parte óssea também. Então, a senilidade palpebral e ocular, ela vai gerando uma flacidez, o tendão afrouxa, a pálpebra afrouxa, a pele. Então, a cirurgia estética é muito bem-vindo. Eu falo que dizia Pitangui, a primeira cirurgia que uma pessoa, né, ele falava uma mulher, deve fazer a cirurgia de pálpebra, que é uma cirurgia menos agressiva e com resultado muito bom na face. Então, antes de fazer um lifting, às vezes a pálpebra já dá aquele up que a gente está querendo. Dá um frescor, né, Kit? Dá muito, muito. Qual que é o tratamento do glaucoma? O glaucoma, o tratamento é o controle da pressão. Então, a gente tem medicamentos que são colírios de uso diário. É igual quando você tem hipertensão arterial. Se você para de tomar o antihipertensivo, sua pressão vai variar.
Então, o glaucoma, a importância é o uso diário da medicação prescrita para manter a pressão controlada. Caso a pressão não controle com medicação, existem as cirurgias invasivas e não invasivas, aonde eu vou fazer uma drenagem do líquido. É como se eu fizesse uma saída para que aquele líquido que está com dificuldade de sair tenha, igual um ladrão do açude, tem uma área que ele consiga para evitar o transbordar do açude. Então, as cirurgias são fístulas que a gente cria no olho para que consiga drenar o moracoso, que é esse líquido que faz a hidratação interna do olho. A pessoa, para mexer no olho da outra, ela tem que ser uma corajosa e uma habilidosa sem fim. Catarata é a cirurgia mais linda do mundo e a mais realizada no mundo. Deus continue te usando para trazer luz aos olhos de tantas pessoas. Amém. Ao longo desses muitos anos, já foram milhares? 30. Eu já perdi a conta de número de pacientes, mas eu falo assim, e as histórias ficam para sempre. Às vezes eu costumo falar que às vezes eu não sei quem contou aquela história no dia, porque são muito. A consulta oftalmológica é muito repetitiva, a gente vai fazendo aquela rotina. Eu lembro da história e às vezes eu não lembro quem contou a história, mas tem histórias belíssimas na minha vida e eu falo que a pálpebra também, a parte de rejuvenescimento, a parte de estética, a pessoa se olhar e ficar bem, mas eu falo, a catarata é o encanto da minha vida, porque você vê que muda a vida da pessoa mesmo. Eu tenho histórias belíssimas que enchem meu dia de alegria. Então, quando eu deito a cabeça no travesseiro, igual hoje, é meu dia de cirurgia, às vezes eu opero igual hoje, eu operei o dia todo, opero 10, 12 pessoas, e a pessoa fala, você não cansa? Eu falo, pode até cansar um pouco o físico, mas eu fico tão realizada, aquilo é tão bom, é tão gratificante que você vê que vale a pena continuar. E às vezes a pessoa fala, pô, você já está indo para 55, aguenta esse pique todo. Eu ainda estou aguentando esse pique todo, acho que é porque eu gosto mesmo, aquilo enche meu dia de alegria. Maravilha. E nós que te conhecemos de perto sabemos que você é extremamente humana e séria no que faz, né? Então, é uma segurança ter um especialista assim cuidando da gente. Eu queria falar um pouco sobre telas, né, amiga? Olha aqui, ó. Ah, essa luz aqui. As telas. Como é que vai ficar a nossa vida com essas telas? Toda vez que eu tô lá no escuro, olhando meu telefone à noite, eu lembro de você. Falo assim, a Kitty me falou para não ficar no escuro olhando a tela. Não ficar no escuro. Quando a gente está no escuro, a pupila tende a aumentar. Quando a gente está num ambiente muito claro, a pupila fecha, igual um diafragma de lente fotográfica, aquilo que abre e fecha. A minha tá pequena. Então, se você fica no ambiente escuro com a tela, o que você faz? A pupila aumenta e aí você tem maior irradiação. O sol irradia mais do que as telas, óbvio. Mas, hoje em dia, a nossa vida com a tela é intensa. Muito intensa. E a miopia, você vê que está tendo uma epidemia de miopia no mundo pelas telas em crianças. Então, porque ela chega a deformar o formato do olho de tanta convergência, de tanto foco de perto, além dos problemas posturais. E a irradiação da tela, hoje em dia, a gente não fica um pouquinho, a gente vive na tela, umas horas, com certeza. Horas e horas e horas. Então, existe uma irradiação também da tela, diferente da irradiação solar. E hoje o que a gente pode fazer é o uso das lentes com filtros de proteção para as telas, que são as lentes que têm a proteção da luz azul, que é a luz mais Esse aqui eu já fiz assim. Eu já vi aí pelo reflexo dela. Olha que legal, você consegue ver? O reflexo é um pouquinho azulado. A gente tem que investir, né, minha filha? Porque, ó, como a gente precisa desses olhinhos, oh meu Deus. Hoje até já, assim, eu sei que a gente está falando da maturidade, mas agora já tem lentes de óculos para diminuir a progressão da miopia em criança. Então, olha como a tecnologia vem associando a medicina no bem-estar do paciente mesmo, da pessoa. Então, assim, cada hora uma coisa nova vem para somar. Agora, que as telas, se você conseguir um problema sério com a tela, não é só a irradiação, é o olho seco. Habitualmente, a gente pisca 16 vezes por minuto.
Toda vez que você fixa o olhar em telas, em televisão, em bordado, em leitura, em dirigir, você tende a piscar menos para prestar atenção ou na letrinha que está passando. Então, habitualmente, em vez de piscar 16 vezes, você pisca 6. Então, você pensa que você perde 10 piscadas por minuto. No final do dia, é muito. A gente está vivendo um tempo de muito maior secura do ar. Você lembra quando a gente era criança, que a umidade do ar era intensa e hoje está tudo seco. Hoje choveu, Sim. tá bom. Então, essa falta do piscar, a pálpebra é um anexo ocular, um anexo que é importantíssimo para a pálpebra, para o olho, porque cada vez que você pisca, você espalha a lágrima no olho, e a lágrima é a proteção e ela faz a melhor visão. Se o olho resseca, a visão cai, porque ela deixa a córnea, que é o vidro do olho, o mais lisinho possível. Então, a gente tem um filme lacrimal, que é uma camada de lágrima. Então, as telas também causam ressecamento ocular excessivo e aí o olho seco, a síndrome do olho seco, que é muito seco parece uma coisa boba, mas não é. Eu tenho várias pacientes nessa faixa etária que apresentam olho seco e é extremamente incômodo. porque a gente vai diminuindo a produção de lágrima com a idade. A lágrima tem 3 componentes principais: a água, o óleo e o muco. A água para lubrificar, o óleo para que a lágrima evapore menos. Tem óleo Fique mais... na lágrima? E Que luxo! essa parte de óleo é produzida pelas glândulas da pálpebra. Então, quando você tem muita oleosidade, que a gente chama de blefarite, que é aquela inflamação na pálpebra, isso deixa a lágrima mais oleosa. E o muco é o que adere à lágrima no olho. Por isso que qualquer irritação, às vezes uma conjuntivite, dá muita remela, o olho aumenta a produção de muco. E naturalmente, com a idade, você vai diminuindo a produção da água e o organismo tenta aumentar o óleo e o muco. Então, é outro problema da modernidade e da maturidade, que é a diminuição da produção de lágrima. Então, às vezes, você tem que usar colírio, que é a lágrima artificial, no olho seco leve. Normalmente, ela repõe bem a lágrima. Às vezes, usar umidificador de ambiente. E, em casos mais sérios, a gente tem até que mexer na via lacrimal de drenagem. Porque a lágrima é produzida no canto externo, molha o olho à medida que a gente pisca, e ela desce para o nariz e do nariz para a garganta pelo canto interno. Então, às vezes, quando a gente vai fazer maquiagem e puxa a pálpebra, você vê um buraquinho. Ali é onde a lágrima sai do olho, onde ela deixa o olho. E às vezes uma obstrução desse canal, a pessoa também fica lacrimejando muito. Então, a gente tem olho seco, que é mais evaporativo, ou seja, evapora mais a lágrima e aí o olho não consegue manter a umidade. E tem o olho seco da drenagem, que às vezes ela está descendo muito e fica menos no olho. Maravilhoso! Eu sei que você tem hora, eu não vou ficar te prendendo muito. Só Não, quero dizer que a Cláudia perguntou se o óculos de lente azul ainda está valendo. Óculos de lente? Azul. Sim, é um filtro azul que diminui essa luz nociva azul. Existe um filtro de luz azul também. E aí, só que a luz azul também é importante no ciclo circadiano, na questão de noite e dia também é importante. Então, filtrar totalmente tem uma questão aí que às vezes as pessoas falam que pode interferir no sono. Mas a luz azul é a mais nociva, que aumenta a tendência, para quem já tem uma tendência familiar, que é a degeneração macular relacionada à idade, que é a principal causa de cegueira nos países desenvolvidos. Porque no Brasil e países subdesenvolvidos, a gente ainda tem muita cegueira por glaucoma, que é uma causa evitável, por catarata, que é uma causa evitável, por trauma, que é a perfuração ocular, mas a degeneração macular nos países envolvidos não tem o que a gente fazer para evitar a genética, né? Entendi. Então, a importância é evitar essa irradiação solar, porque isso aumenta a progressão da degeneração macular. E para evitar a radiação, o correto seria usar óculos com lentes que têm fotoproteção? Exato. Na rua, quem tem uma tendência, história familiar de degeneração macular, sempre sai à rua de óculos escuros. E eu falo, às vezes eu falo, mas não faço. Óculos escuros me incomoda muito, é engraçado. Eu tô com ele no rosto, eu coloco, quando eu vejo, eu já coloquei ele na testa igual um arco. Eu tenho muita dificuldade, eu não tenho fotofobia, então eu tenho muita dificuldade de usar o óculos de sol, porque para mim ele me incomoda.
E às vezes eu falo, eu tenho que usar, mas eu fico quase o dia inteiro dentro de um consultório, então não é tanto assim. Eu não tenho muita história familiar de degeneração e por enquanto eu não tenho nenhum sinal. Por isso a importância do exame oftalmológico, porque tem os primeiros sinais da degeneração na retina, que a gente chama de drusas, que são os primeiros sinais de envelhecimento que necessitam acompanhamento ou mais precoce, ou mais periódico, ou maior o tempo de intervalo. A Clara tinha perguntado se com a maturidade precisa-se aumentar a frequência ao oftalmologista. Você falou que uma vez por ano é interessante. Normalmente, sim. Aí, se o oftalmologista vir, exemplo, um glaucoma, às vezes ele vai precisar voltar com menos tempo, porque é o controle da pressão. Você está medicando, mas você pode diminuir a eficácia do colírio e aí a pressão voltar a subir. Às vezes tem que fazer associação de 2 ou 3 colírios, ou mesmo se o colírio não fizer o resultado esperado, tem as cirurgias, tem os stents, que são coisas que também mudaram muito a questão do glaucoma. Maravilha! Estamos chegando ao fim da nossa live. Quero agradecer imensamente a sua presença. Você que está me assistindo no YouTube, faça o favor de se inscrever aí no nosso canal para ficar por dentro não só das lives com especialistas, mas também do nosso podcast. E aproveita, vai lá no Instagram e me segue também. Doutora Cristiana, o podcast, as lives, a linha que eu lancei agora, o Pele Linda, os tratamentos diferenciados no consultório. Você sabe que eu sou esteticista e penso, né, esteticamente há mais de 35 anos. Sempre na beleza. Esse projeto nasceu da minha própria observação sobre o meu envelhecimento e como eu estava lidando com isso, assim, no meu dia a dia, como eu lidei com a menopausa e tudo mais. Eu queria saber, para encerrar, como é que você está lidando com o envelhecimento? Olha, a menopausa, a gente escutava falar menopausa é uma coisa que muda um pouco a nossa vida, mas também não dá para se entregar a ela. A gente tem que seguir e procurando outras coisas. A atividade física faz muita diferença para isso. A qualidade do sono para mim foi o que mais me dificultou. E se você dorme às vezes mal, não é que eu durma mal, mas às vezes acorda muito cedo. E aí, às vezes, você vai ficando irritado durante o dia e não sabe o que que é, mas a quantidade de sono está cada vez menor. Mudou meu sono também, Kit. Isso para mim foi o mais difícil. Agora, o pique não acabou ainda não, só que às vezes eu vejo que eu fico mais irritada e tudo. E a pele, que a gente olha no espelho e fala, meu Deus, tá caindo, tô murchando, porque eu falo é literalmente murchar. Mas hoje a gente tem muita coisa na Você tem estética, Alcione Marocco, para Pele poder Linda, você tem uma série de coisas. para poder ajudar esse envelhecimento, porque a gente vai fazendo pouquinho, pouquinho e isso vai dando resultado. Né? As cirurgias de pálpebra hoje também dão um up no rosto, que é muito bom. Às vezes a gente precisa até elevar, tem gente que tem supercílio baixo. Então, são as estéticas, as máquinas que vêm associar na estética, tem muito laser, muito injetável, mas tem que ter esse cuidado também de fazer com uma pessoa boa, que tenha uma consciência, porque tá difícil também. Banalizou-se muito a questão da estética, porque no Brasil, às vezes, é estética a qualquer preço. E aí você tem, quando estoura um caso igual esses da mídia, a gente fica preocupado. Né? Você tá então, muito bonita, Kit. Ah, minha querida. Ó, chegando aos 55, receber isso é bom demais. Tá Nossa, muito bonita, muito, de adolescência mais lindo do mundo. muito animada. Você é uma mulher que eu admiro muito, Eu também. não só como mulher, como mãe, como esposa, mas como profissional, você me inspira. Eu sou sua paciente, eu fico te observando, vejo a seriedade com que você leva a sua profissão. Me lembro demais de Tia Lucy Ramalho, maravilhosa, inspiração, que nunca, né, nós vamos perder de vista. Exato. Porque ela fica para sempre na nossa cabeça, no dia a dia. Né? E principalmente foi uma mulher, foi uma mentora para nós na adolescência, né? Que nos ensinou, eu acho, muito do que nós demos fruto hoje. Exato. Que é ser mulheres ativas, mas muito também da família e animadas e conscientes da nossa importância na sociedade. Então,
Você está de parabéns por tudo que você representa, viu, minha querida? Ah, e você, eu fico muito feliz de ter sido convidada. Eu falo que falar não para essa amiga é muito difícil. Eu falei, eu tenho que arrumar um horário para falar logo na segunda, que normalmente é o dia mais tumultuado. Mas eu falei, não, hoje vai dar, e aí foi nessa correria, eu acabei postando, esqueci de postar para você. Falei, pronto, mas eu falei, é um carinho muito grande, é uma amizade de muitos anos, a gente pode falar até a quantidade de tempo, porque tem tempo pra caramba. É verdade. Que Carinho, delícia, né? A gente poder dizer, ó, eu com carinho. 54, você com 55, mas nós estamos Sexta-feira, 55. bem. Pois é, tá chegando, Tá né? Que delícia. chegando. Ui. Agradecer a presença dos nossos convidados. Camilo, que delícia você aqui na live com a gente. Sandra, toda a família Ramalho aí que tomou um tempinho para estar aqui nos prestigiando. Muito obrigada, viu? E de antemão, doutora Cristiana, parabéns para você. Deus te abençoe, Deus continue usando as suas mãos e os seus olhos para trazer luz para a vida das pessoas. Você é uma bênção. Passa de Tá bom, querida? instrumento, muito feliz na minha vida por poder fazer o que eu gosto. Isso é muito bom. Muito bom E essas mesmo. amizades que duram tanto tempo, né? Tem amor antigo, minha filha. Isso não acaba nunca. Escuta uma coisa. Eu quero depois você no nosso podcast. Ó, Tu pode arrumar tô horário falando, aí, tá? tô falando, ela vai julgando, olha, assim, a gente combina. Vai ser bom. Tá bom? Bom Fico muito demais. feliz pelo convite, espero ter podido passar um pouquinho do nosso dia a dia. O mais importante é a prevenção. Pense em fazer Maravilhoso. o exame Vamos oftalmológico, tá bom? Seja cuidar por dos nossos estética, por olhos, as tudo, mas a gente janelas olha da alma, tudo. né? A nossa janela da alma, Isso mesmo. né? Querida, um beijo então. Muito obrigada Eu pelo que seu agradeço tempo aqui pelo convite, conosco. é uma querida no meu coração. É idem. E você que ficou com a gente agora, ou está assistindo depois, obrigada pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, acompanhar o podcast, as nossas lives e tudo mais que vem junto com esse projeto super legal que nasceu esse ano, chamado Sempre Jovem. Beijo no coração de todos. A gente se vê, pessoal. Obrigada. Kitty, um Um beijo, beijo, querida. Beijo em obrigada. todos. Tchau. Tchau.